Ei, pessoal, boa noite. Agora a gente voltou, pedimos desculpas pelos problemas técnicos, mas estamos de volta nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre a primeira modelagem de concessão sustentável do Brasil. Só recapitulando toda a nossa estrutura de lives, a gente tem lives de segunda a sexta, com profissionais diferenciados, com muita experiência, tanto em gestão pública, gestão de pessoas, funding, planejamento urbano, gestão por competências. Então, tudo que a gente precisa aí saber para discutir, para poder melhorar no nosso trabalho, para conseguir gerar mais resultados, resultados de impacto e transformar efetivamente a vida das pessoas. Eu sou a Gabriela, a gente está aqui toda sexta-feira, 19h19, para um bate-papo sobre sustentabilidade. E hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre a primeira modelagem de concessão sustentável do país, do Centro de Convenções de Pernambuco, que já está em processo de consulta pública. O processo de consulta pública finaliza no dia 5 de fevereiro, às 17 horas, e no dia 1º está agendada a audiência pública às 10. Então, assim, é muito importante vocês analisarem os documentos, participarem do processo, principalmente para você que é de Pernambuco. Então, é o momento da gente poder realmente entender como estão sendo alocados os investimentos para o processo de modernização do Centro de Convenções, que traz toda essa modelagem inovadora na perspectiva também de sustentabilidade. Na live de hoje, a gente tem duas convidadas. A Daniele, que é consultora Hauer, ela é arquiteta e urbanista e uma das responsáveis técnicas pelo projeto. Dani, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Passamos pelos problemas técnicos e agora a gente consegue falar sobre o projeto. Obrigada. A gente está aqui também com a Viviane Oliveira, que é gestora do projeto no âmbito da CIEL. Então, Vivi, muito obrigada também. Dani, de novo, por estarem aqui conosco, para a gente poder compartilhar essa experiência que é tão inovadora no setor de infraestrutura. Eu vou falar só um pouquinho sobre o porquê que a gente está falando que é uma modelagem inovadora e uma modelagem sustentável. É a primeira modelagem no Brasil que efetivamente integra os parâmetros ESG, e aí os parâmetros ambientais, sociais e de governança ao seu desenvolvimento. Então, assim, isso significa que as análises técnicas e as análises de viabilidade econômica e financeira, elas contemplaram essa visão de sustentabilidade desde o início. Então, a gente tem toda uma estrutura diferenciada. A gente, por exemplo, trabalha diretrizes no caderno de sustentabilidade específicas para que a concessionária desenvolva políticas de governança corporativa, efetive uma gestão de compliance, incluindo gestão de compliance ambiental. Ao mesmo tempo, a gente está falando dela desenvolver um plano estratégico de gestão de pessoas que integre efetivamente a diversidade, mas também a gente está falando de toda a relação com os stakeholders, de todas as ações para potencializar emprego, para gerar mais renda, e também a gente está falando das ações ambientais, por exemplo, de gestão de emissões de gases do efeito estufa. Então, quando a gente fala de uma modelagem de concessão sustentável que integra esses parâmetros ESG, desde o seu início, em todos os seus estudos, junto com a abordagem técnico-operacional e também a análise de viabilidade econômico-financeira, é exatamente disso que a gente está falando. Hoje, na Hauer, a gente tem um framework, que é uma estrutura de parâmetros para modelagem, qualificação e verificação de projetos públicos e privados. Aqui, especificamente, a gente está falando de projetos de infraestrutura. Então, a gente tem 110 parâmetros distribuídos por cada um desses eixos da sustentabilidade, mas cada um desses parâmetros conectados a cada uma das metas da Agenda 2030. E voltando um pouco, quem acompanhou também a nossa live da semana passada, a gente falou de todo esse histórico da Agenda 2030. Então, o nosso framework e tudo que a gente desenvolve parte desse desdobramento. Assim, a gente consegue explicitar a cadeia de impacto econômico e socioambiental do projeto e a gente consegue mostrar como aquele projeto contribui para o alcance das metas globais de desenvolvimento sustentável. Então,
dentro do processo de materialidade estratégica aos ODS, que a gente desenvolveu para a modelagem do Centro de Convenções, a gente teve a priorização de alguns ODS. Então, a gente conseguiu, né, entender na visão dos stakeholders e também nas intenções estratégicas como projeto, na sua grande proposição de impacto econômico socioambiental, quais são os ODS que mais se relacionam. Vocês estão conseguindo enxergar que é o nosso radar de alinhamento estratégico aos ODS, que é uma metodologia exclusiva da CIEL, e ela demonstra como a modelagem de concessão do Centro de Convenções contribui para o alcance dessas metas. A gente tem como ODS de destaque o ODS 8, por exemplo, justamente pelo seu grande processo, né, de geração de emprego e renda. A gente tem também a sua conexão com o ODS 9, por ser um processo de modernização e inovação. A conexão com o ODS 12, porque traz, né, a partir das soluções sustentáveis implementadas, um novo padrão de consumo e de produção mais sustentável, mais responsável para o Centro de Convenções, que se conecta também com o ODS 7, da geração de energia renovável, que a Vivi também vai falar um pouco mais para frente. Então, todo esse é o contexto de desenvolvimento e de desdobramento desses parâmetros ESG, integração desses parâmetros ESG, a modelagem sendo a primeira modelagem de concessão no país a trazer essa perspectiva de sustentabilidade desde o início do desenvolvimento dos estudos. E para contextualizar um pouco para todo mundo, né, sobre o projeto, eu vou chamar a Dani para falar um pouco para a gente assim, sobre o conceito da modelagem, da modernização do espaço, as inovações, pensando nas diretrizes, na perspectiva da arquitetura, urbanismo, para a gente poder deixar todo mundo na mesma página. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Gabi. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, né? Um projeto super inovador, né? Que eu tenho muito orgulho também de ter participado. O projeto do SECOM, o conceito dele já, né? Ele, quando foi concebido, na realidade, pelo próprio governo pernambucano, ele já tinha, além da questão de fomentar a questão econômica, né? A questão do progresso, né? E da modernização, realmente. Então, o que a gente fez, na realidade, analisando o projeto, que né, ele está realmente dentro ele faz parte do catálogo da arquitetura moderna brasileira, né? Ele está dentro do nosso histórico, né, de construções. Então, ele já tem essa pegada, né, de modernidade, realmente. E você, quando olha para o SECOM, pensando que ele é um projeto de 1979, né, quando foi inaugurado, ele é moderno, né? Um projeto lindo, que eu fiquei super feliz, né, de estar participando também por conta disso, né? E a ideia, Gabi, realmente, por conta dessa questão da pegada da sustentabilidade, que nada mais né, a sustentabilidade aplicada à arquitetura, nada mais do que a gente colocar em prática a boa arquitetura, né? Então, o que a gente fez, na realidade, foi entender o projeto para valorizar ele, né? Entender a concepção dele, porque já tinham muitos usos, né, diferentes e já tinha sido modificado muito, já tinha acontecido muitas modificações ao longo dos anos, né? E a gente, na realidade, uma das premissas do projeto foi esse resgate, né, da arquitetura como um marco histórico para o nosso país, inclusive, né? E essa questão da modernização, né? Que o prédio em si já denota isso, né? Já fala por si só. Então, o que a gente precisava, na realidade, era trazer um edifício que foi construído, né, na década de 70, quase 80, para a modernidade no século XXI. O que a gente precisa num centro de convenções? Então, o que a gente realmente priorizou foi essa questão da tecnologia e a gente, na realidade, não fez muitas modificações, tá? O que a gente fez, na realidade, foi resgatar o projeto original, né? Rever fluxos e setorização, né? E entender do mercado, até por conta dos estudos que a gente teve que fazer por conta dessa questão de atendimento às ODS e toda essa pegada sustentável, entender as questões socioculturais e econômicas também, porque isso, né, é a base da sustentabilidade.
Então, com todo esse arcabouço de informações e levantamento, né, vale ressaltar que foi um processo também desafiador, porque foi no meio da pandemia, então a gente não teve acesso, né, a gente não conseguia ir até lá. A primeira visita que eu consegui fazer, a gente já estava na segunda fase do processo, né? Então, foi desafiador em vários aspectos, né? Esse foi um. Mas, voltando para a questão do projeto em si, que um outro ponto, assim, a gente não precisou propor, por exemplo, acréscimo de área. É uma área enorme, um prédio lindíssimo, belíssimo, que só estava precisando de um pouquinho de carinho, realmente, e uma reorganização. Sim. E foi isso que a gente fez, a proposta que a gente fez, né? Lógico que essa questão da reorganização, setorização, a gente trouxe para essa questão do século XXI, o que o mercado vê de interessante, né? Para querer estar operando um centro de convenções. Então, a gente propôs realmente a parte de tecnologia, é uma pegada muito forte, né? Não só para a operação, né? Para os usuários, né? Que estão lá utilizando o centro de convenções, mas também para a operação e manutenção, né? do centro de convenções, que está também diretamente relacionado à questão da eficiência, né? Da otimização de recursos, realmente. Então, realmente um conjunto, né? Foi um conjunto de informações e levantamentos realmente do como estava, né, a situação atual do centro de convenções, entender um pouquinho do projeto que foi concebido, né, o projeto original, e, de fato, o projeto muito bem feito, né, porque ventilação natural, ventilação cruzada, iluminação natural, vários jardins internos. O SECOM é um daqueles prédios que você pode ir só para estar no prédio, para conhecer, né, Sim, ali a edificação, né? E a gente fez propostas inclusive, para trazendo essa questão da tecnologia e modernização, além, óbvio, de deixar tudo de acordo com as normas atuais, né, que tem toda essa adequação, né, normativa, mas, e até coincidiu com a questão da pandemia, a gente também propôs, né, espaços híbridos, para eventos híbridos, né, que potencializa o público do SECOM, né, sem ocupar o espaço físico do SECOM, efetivamente, né? Então, a gente fez previsões desde salas multiusos que já existiam, mas que a gente relocou por uma questão de setorização, né, e otimização, e propomos também esses espaços para eventos híbridos, né, que podem ser estúdios e que a gente consegue transmitir por uma quantidade enorme de pessoas, que é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui agora, né? Só que lá a gente consegue ter estruturas para vários tipos de eventos, né? Então, foi realmente bem interessante, tinha muito espaço para tudo isso. O que a gente fez, né, realmente foi rever a setorização, porque tinham muitos usos cruzados. E um dos pontos que eu acho que foi bem interessante também é a questão da implementação de uma área gourmet, né? Porque o projeto original já tinha, né, um restaurante, mas isso na década de 80 era um outro tipo, né, de uso e de frequência, inclusive. Então, a gente criou, na realidade, na área que é o coração do centro de convenções, né, que são as circulações que cruzam, né, integram, interligam todas as áreas do SECOM, que é bem interessante. E a gente criou nesse espaço uma área gourmet, né, com a indicação, né, de vários tipos de restaurantes e lanchonetes, né, cafés, porque tem o teatro, né, o Teatro Guararapes é um teatro lindíssimo que está lá dentro do SECOM e funciona, né, agora por conta da pandemia não, mas é um teatro com uma estrutura sensacional, realmente. Então, e o SECOM tem uma importância muito grande para o estado de Pernambuco, né, econômico. Ele já foi, inclusive, né, já ganhou prêmios, né, várias vezes como melhor centro de convenções do Brasil, né, isso no início da sua operação. Então, ele tem uma questão histórica, realmente, essa pegada da modernidade, realmente, não só pela aparência dele, né, mas pelo conceito, né, do desenvolvimento econômico, do valor estético que ele tem para aquele espaço, né, a localização dele, ele está entre ali, os eixos
o eixo ali que liga Recife e Olinda, né? Muito bem localizado, numa área muito bonita, né? Em frente a um parque. Então, é bem interessante. Então, e essa pegada, né, do próprio projeto que a gente desenvolveu e estudou, que tem tudo a ver com a questão de sustentabilidade, inclusive na implementação de materiais, na comprovação desses materiais, né, comprovação de origem. Então, a gente realmente pensou em todo esse processo, né? Junto com a Vivi, nessa questão da captação de água da chuva, o que a gente vai fazer, as ideias mirabolantes que a gente teve para usar a captação da água da chuva, não só captar e guardar, né? Não, guardar, não basta isso. captar, tem que guardar, Exato. armazenar, assim, para dias e dias, né? Sim, mas o que a gente pode fazer com essa, né? Então, e foi um processo muito interessante, né? Com muitos especialistas, muita gente envolvida, e eu acho que é realmente um exemplo e um modelo a ser seguido, né? Os resultados, depois que a gente do processo da modelagem, né? A gente vê o final, né? Quando a gente chega na parte econômica, financeira, a gente vê, não, fecha, né? Por que não? Né? É perfeito, realmente. E a gente trocou muita bola, né? Eu e a Vivi, principalmente, durante o projeto, né? Eu desenvolvendo o projeto e ela me suprindo ali do que a gente pode, o que a gente não pode, como é que a gente pode fazer. Foi um processo muito interessante que eu acho que é um padrão a ser seguido, não tem nem razões, nem lógica, né? Não ser. E eu tenho muito orgulho realmente de fazer parte disso. E todos esses pontos que você colocou são muito importantes, assim. Quando a gente fala de trazer toda essa cadeia de sustentabilidade de ponta a ponta, né? Tanto para os processos estratégicos, operacionais, do centro de convenções, a gente acha que isso vai ter um custo maior, ou uma demanda de investimento do qual não vai ser o retorno. E quando a gente realmente desenvolve essas modelagens integrando esses parâmetros, a gente entende que não. Muito pelo contrário. A gente tem retornos substanciais de redução do custo operacional e, mais do que isso, que é o principal, essa geração de impacto positivo, pensando efetivamente no legado para as pessoas, para os cidadãos, para todos que estão utilizando esse equipamento e a comunidade no sentido maior. Por exemplo, quando a gente está falando da gestão de emissões, a gente está realmente falando, né, a partir da sua redução em um benefício geral, e a gente precisa cada vez mais imprimir esse racional de impacto às modelagens de concessão, aos projetos de infraestrutura. A gente precisa trazer esses parâmetros de impacto para essa análise de viabilidade econômico-financeira. Existem impactos diretos e indiretos também em outros sistemas que devem ser considerados para, no final, a gente falar, bem, essa modelagem é sustentável, essa modelagem é viável e ela realmente gera valor para muitos stakeholders. E foi realmente um processo desafiador, assim. Foi. E só para quem tá com a gente, foi um processo, como eu falei, que a gente trabalhou desde o início, né? Toda essa perspectiva. Então, a gente trocava muito, vai implementar painel fotovoltaico, mas em que espaço? Dani, faz a projeção, o tamanho do painel, a potência. Então, assim, a cada passo que a gente dava era uma nova descoberta e a gente buscava diversas soluções, como a Dani mesmo falou, assim, soluções mirabolantes, benchmarkings internacionais, assim, de inovação de ponta, como a gente consegue trazer isso. E eu acho que essa inquietude que a gente precisa para esses projetos de concessão, principalmente quando a gente fala de infraestrutura, que a gente fala de transformar realmente a vida das pessoas. A gente olha para o centro de convenções, a gente tem uma geração de impacto positivo na economia local, então a gente consegue perceber isso claramente, porque é um ponto que a gente faz nos projetos também, quando a gente trabalha esse olhar da sustentabilidade, é fazer as projeções de impacto futuro do projeto, né? Então, a gente faz todas essas projeções de impacto econômico e socioambiental, a gente aplicou também na modelagem os princípios do retorno social do investimento de previsão, né? Um SROI de previsão, para a gente conseguir entender todo esse retorno a partir da movimentação dessa economia local. Então, realmente, os resultados são substanciais e podem ser visualizados já nos documentos que estão para consulta pública. Lembrando aqui, a gente teve até uma pergunta agora, falando se já foi aprovado. A gente está no período de consulta pública, termina no dia 5 de fevereiro, eu falei no início para quem está chegando agora, às 17 horas, e no dia 1º a gente tem efetivamente audiência pública às 10 horas.
E aí, falando de todo esse contexto, né, de toda essa troca, que é a base de todos os nossos trabalhos, né, cocriação, colaboração, inovação, então, todos os nossos trabalhos aqui na Hauer são permeados por essas premissas. Vivi, fala um pouco para a gente, assim, dessas principais soluções que foram implementadas, principalmente quando a gente está falando, né, da cadeia de energia, água, resíduos, emissões. Como eu falei, a cadeia de sustentabilidade, ela não se limita à parte ambiental, a gente traz diretrizes robustas relacionadas aos aspectos de governança, econômicos e aos aspectos sociais, mas a gente consegue materializar muito bem também todo esse retorno, essas projeções de impacto para essas soluções ambientais e também na questão econômico-financeira, como a gente pontuou, ser muito viável. Então, Vivi, fala para a gente um pouco dessas principais diretrizes que foram implementadas no Centro de Convenções. Não, com certeza. Esse projeto foi realmente assim disruptivo, porque a gente conseguiu não só implementar todas as soluções, né, que a gente tinha imaginado, mas também a gente conseguiu, né, calcular através, né, da planilha de viabilidade econômica financeira, o qual era o impacto positivo, não só econômico, né, mas também social, ambiental. Então todo esse processo ele entrou, né, na nossa análise. Então, foi muito legal a gente conseguir chegar nesse número positivo, né? E ele materializado mesmo, né? Os percentuais relacionados a esse investimento em relação às soluções que a gente traz dentro do caderno de sustentabilidade. Então, alguns números, assim, para vocês terem uma ideia do impacto positivo, né? Uma vez que você implementa essas soluções pelos quais a gente traz dentro do projeto. A gente tem um potencial de redução de 42%, né, em relação ao custo da operação da concessão como um todo ao longo dos 35 anos, que foi o cálculo que a gente trouxe, né? Então, quando eu implemento essas soluções, a economia que essas soluções elas trazem para dentro da operação, o cálculo disso, né, traz esse impacto de 42% na redução. Eu tenho um potencial de 45% de redução em relação ao eixo de água, energia e resíduos, né? Então, algumas soluções que a gente trouxe super viáveis dentro do programa, né, do projeto, foi a implementação dos painéis fotovoltaicos, então, trazendo aí a alta estabilidade, né, em relação à energia de consumo do SECOM. Então, a gente pegou todo o histórico mesmo, né, de consumo do centro de convenções e conseguiu trazer isso para dentro dessa realidade de implementação desse projeto. A gente também, como a Dani já falou e a Gabi também, a implementação, né, da captação da água de chuva, então a gente utilizar essa água para dentro das operações, fazer o tratamento dos efluentes, né, dos projetos, e utilizar 30% dessa água dentro das operações. Então, a soma de todos esses projetos, de toda a utilização dessas soluções sustentáveis, vão trazendo esse impacto econômico para dentro da operação, né, da concessão, mas principalmente a questão sustentável. Quando eu olho para a cadeia inteira, né, com a implementação disso, a gente fazendo todos os cálculos relacionados à implementação, a gente tem uma redução de até 60% das emissões de CO2. Então, é um potencial muito grande, né? É um potencial muito bacana na implementação e o resultado disso, né? Sem contar também quando a gente olha para a cadeia de impacto, né? A comunidade, como esses projetos ele afeta positivamente as comunidades do entorno, a geração de renda. Quando a gente vê a aplicação do SROI dentro do projeto, a gente consegue olhar a cadeia como um todo, né? Como isso ele é relevante para dentro do projeto de concessão. E assim, um ponto dessa característica também do Centro de Convenções, para a gente poder avançar para o final, é que no processo da materialidade, a gente alinhou toda essa cadeia a protocolos nacionais e internacionais para sustentabilidade.
ampliando a atratividade e a financiabilidade do projeto como um todo, não só das soluções sustentáveis. Existem linhas, por exemplo, de financiamento específicos para soluções sustentáveis, mas quando a gente qualifica o projeto de infraestrutura como um projeto de infraestrutura sustentável, a gente consegue trabalhar arranjos financeiros diferenciados, né, que vão reduzir o custo da captura, da captação desses recursos. Então, a gente tem uma estrutura substancial de funding também para a concessionária quando ela pegar o projeto. Pessoal, sexta-feira a gente sabe que o papo está muito bom. Por nós três aqui, a gente fica até depois de amanhã falando dos centros de convenções. As coisas para falar dos centros de convenções. Nossa, muita coisa. Realmente é um projeto disruptivo, é um projeto inovador, é o primeiro projeto de modelagem de concessão sustentável do país, que traz toda a sua narrativa de impacto em relação à Agenda 2030, o que é muito importante. A gente precisa dessa coordenação para alcançarmos juntos essas metas globais de desenvolvimento sustentável. Então, assim, Dani, Vivi, agradeço demais a participação de vocês, a primeira de muitas, porque esse é o primeiro de todos esses desdobramentos ainda do Centro de Convenções e outras modelagens que a Hauer está desenvolvendo de forma pioneira com essa característica de sustentabilidade. E só lembrando, eu estou aqui na Hauer Academy toda sexta-feira, às 19h19, para a gente falar sobre sustentabilidade. E de segunda a sexta, a gente tem temas diversos dessas lives, então vale a pena conferir todos os dias. Pessoal, muito, muito obrigada, uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês. E meninas, mais uma vez, assim, minha gratidão por vocês estarem aqui comigo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.